Foi corridão pra gente chegar aqui a tempo. A gente tá tentando chegar pra entrar no passeio às 10h30. Que tem um passeio guiado. Que horas são? 10h32. Ixi. Será que vai dar? Ah, vai. Com tanta gente que tem aqui. Tinha muita fila, gente, aqui. Muita gente. Hoje é quarta de graça, então tá abarrotado de gente. Já começa bonito, né? Sim. Normalmente a entrada é R$60, mas a gente tá aqui na quarta-feira. Quarta-feira de graça. E por isso que acho que tá cheião. Aí aqui dentro eles oferecem uns serviços de transporte, que esses carrinhos que você pode alugar. Jardim que é muito bonito. Bom, a gente perdeu a visita guiada, que começou às 10h30, agora são 10h38. Acho que eles saem exatamente no horário aqui. Essa aqui é a recepção, muito linda. Ele também funcionou como uma maquiagem para mineração, de certa forma, da região. Conseguimos alcançar o grupo com o guia. E eu já gostei dele, porque ele tá falando que esses lagos também são usados como maquiagem para mineração. Isso daqui é eucalipto, olha o tamanhozão dessa árvore. O eucalipto ele era muito utilizado principalmente no reflorestamento de algumas áreas que são devastadas pela mineração, né? Só que ele cresce muito rápido e toda a energia que ele tem, ele suga do solo, né? Então imagina uma floresta de eucalipto, o que acontece com o solo. Isso daqui é o fruto da Monstera deliciosa. O Monstera, porque quando ela cresce ela vai ficando monstruosa mesmo, e o delicioso é por conta disso. Não costuma dar em vaso, então a gente não costuma ver com muita frequência, né, esse fruto. Então aqui, quando ele vai ficando maduro, ele continua verde, mas essas plaquinhas vão se soltando. E aí é quando a gente sabe que a gente pode comer. Ele é tipo uma mistura de abacaxi com banana, ele é bem gostoso, assim, né? E cachaça de jambu já tomaram também? Fica formigando? Pois é, então também tem essa mistura aí, que é muito legal. Então vamos falar sobre essa obra aqui. Queria começar uma mediação mesmo com vocês, que é o seguinte. A mediação que a arte tem, na verdade, é a gente fazer sentir alguma coisa, né? Você não necessariamente vai conseguir interpretar todas as obras de arte. Você pode achá-la horrorosa, você pode sair revoltado de uma galeria e tudo bem, ela fez o trabalho dela, né? A arte ela não tá para agradar aqui também, ela tá para te movimentar. E o Punctum, gente, a gente vai aplicar agora em algumas obras de arte que a gente vê, para a gente tentar ver se a gente decifra um pouco esses enigmas que estão por vir. Então, o que está chamando a atenção de vocês aqui nessa obra? O rosto, as patas desses animais, né, mitológicos que ajudaram a construir o mundo. Assim como, vocês veem alguma coisa ali em cima? Os dragões. Dragões também, né? Eles são os criadores do universo. Essa coisa de bem e mal vem no catolicismo, né? Porque antigamente os deuses eram bons e ruins, e depois o povo que decidiu dividir as coisas, né? Ninguém é bom e ruim, ou uma coisa ou outra, é os dois. E ele tem algumas versões, mas nesse conto, a ideia original é que existia um senhor em um vilarejo que era cortado por duas montanhas. Tá vendo aquele T de cabeça para baixo lá em cima? Ele significa montanha. Então, era um vilarejo cortado por essas montanhas, a casa dele ficava de um lado e do outro lado, algumas versões falam que era lago, outras falam que era, por exemplo, uma vendinha, coisas do tipo. E esse senhor decide sair de casa todos os dias com 2 baldes e algumas ferramentas básicas. Um balde para pegar água, para dar para a família dele, e outro para tirar um pedaço dessa montanha e colocar em outro lugar. E ele foi fazendo isso todos os dias da vida dele. Só que chegou um momento que as pessoas começaram a achar que ele estava ficando meio caduco, né? Estava acontecendo alguma coisa, meio louco. E aí ele fala para as pessoas que se ele fizesse isso todos os dias da vida dele, depois dos filhos, depois dos netos e as próximas gerações, eles iam conseguir mover essa montanha de lugar e todo mundo ia ter acesso mais fácil ao lago e à água, né? Bonitinho, né? Mas aí a gente pode se perguntar, será que então eles conseguiram mover de fato essas montanhas? Acho que não.
Pois é, porque não dá pra saber, né? Você já pensou, Sirius, não, vou sair de casa todo dia pra ficar pegando balde e movendo montanha, sabe? Então tem algumas coisas que a gente se pergunta também nessa história. E se tal, se a gente tiver sonhos que a gente consiga resolver também, que a gente não dependa tanto dos outros. Mas ao mesmo tempo, essa história é muito importante por quê? Porque a gente vive em coletivo, né? Imagina a gente viver num mundo individualista, em que ninguém tá querendo ajudar ou trabalhar em conjunto. Então as histórias, elas sempre têm vários lados, que são muito interessantes da gente pensar e discutir. Não é aberração, tadinha, mas é porque ela estar aqui é uma aberração. Vou explicar o porquê. Isso é a pata de elefante, gente. A pata de elefante, ela na verdade não é uma árvore, ela é da família das suculentas. Só que a gente vai ficar chamando de árvore aqui, que é mais fácil, né? Pode ser suculenta e tal. Então, ó, a árvorezinha. Isso daqui é da família das suculentas. É interessante porque ela vem de regiões desérticas do México. E essa largura que ela tem, que lembra uma pata de elefante, é justamente para acumular muito líquido. Então o corpo dela, a estrutura dela é feita para acumular líquido porque ela fica em deserto, né? Agora imagina, tá aqui, na frente de um lago, numa região tropical, né? Eles tiveram que fazer todo o mecanismo aqui embaixo de drenagem para manter, né, essas árvores aqui, para ficar bonito. Aí a gente se pergunta, será que ela tá tão bem aqui assim? É um pensamento colonial. Hã? É um pensamento colonial, né? É, exato. De trazer e fazer jardins que são bonitos para eles. Exato, e isso é uma herança colonial que vem de Europa, né? Porque, por exemplo, quando acontece a colonização, que eu falei para vocês no início da nossa visita, quando a colonização acontece, o europeu, ele chega aqui num período, por exemplo, vamos falar lá da Guatemala, que são os maias. A civilização maia já tinha entrado em decadência, mas eles descobriram que eles já tinham um sistema de esgoto, basicamente, encanamento. Olha só, e eles jogavam cocô pelas janelas, os europeus. A diferença, né? Só que a população indígena, principalmente das Américas, é uma população que sempre utilizou da natureza em benefício próprio, mas também em benefício da natureza, entendendo que se você acaba com a natureza da região, como é que você sobrevive, né? Inclusive, um dos indícios da sociedade maia ter iniciado um declínio foi justamente porque eles utilizaram demais da natureza, né? Mas ainda assim, os povos da América do Sul, eles nunca pensaram em fazer o que os europeus fazem, que é a dominância da natureza, para se sentir bem. Isso daqui é, por exemplo, muito do jardim inglês. Vocês estão hospedados em BH? A maioria que tá aqui, vocês estão aqui em Brumadinho mesmo, né? A gente mora no motorhome. Ah, chique. Então vocês passam em BH, se vocês tiverem tempo. Sim, a gente vai valer passar. muito a pena. Vai valer muito a pena. O que acontece? BH. E aí é muito curioso porque lá no Palácio da Liberdade, por exemplo, a gente tem algumas foqueles, que são essas remanescências dos jardins ingleses. Qual que é o estilo de jardim inglês? Pegar a natureza da região onde ele vai ser instaurado, mas imitar a natureza. Então, por exemplo, eles faziam grutas de mentira, faziam pontes de cimento armado, né? Tudo de mentira para imitar a natureza. E até as pinturas do Palácio da Liberdade imitam o mármore. Para quê? Para mostrar o tanto que eles eram superiores em relação à natureza, até conseguir imitar ela com maestria, né? Então, olha, eu domino a natureza. Isso daqui é uma espécie de dominância da natureza, uma tentativa, né? Porque enquanto a gente tem uma árvore aqui nativa da região, a gente tem uma árvore desértica no mesmo lugar. Quando que isso acontece na natureza? Né? Olha que esquisito. Não é comum. E esse paisagismo é do Paulo Orsini aqui. Mas, ao mesmo tempo, os jardins botânicos, eles são extremamente importantes e fundamentais mesmo para a preservação de várias espécies no mundo, né? Por isso que ele tem esse selo do jardim botânico, de fato. Então, eu estou explicando para vocês um pouco desse pensamento mais colonial, que a gente vai falar um pouco mais de memória durante a nossa visita, e mostrando o tanto que a gente pensa em como que a gente domina a natureza para a gente se sentir bem. É feio, mas a gente sabe que é feliz, né? É muito lindo. Então, tem o lado bom e o lado ruim, tudo. E aí eu vou pedir para vocês um exercício, que vai ser bom vocês aproveitarem, tirarem fotos, que é o seguinte. Tentem procurar um erro, alguma coisa esquisita aqui no tronco dessas suculentas. E aí vocês me falam se vocês encontrarem. Podem passear. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem, que aí eu vou falando para vocês. A formação de líquens e de musgo. Como essa suculenta ela vai acumulando muita água, então fica muito mais fácil dar musgo, né? Numa região desértica isso não seria muito possível. Os líquens, até onde eu sei, né? Eu sou artista, eu não sou biólogo, mas eles são um indicador de que o ar que a gente respira é mais puro. Então,
Isso é uma coisa interessante também, né? E aí, esse é um dos erros, mas tem outro. E ele... É uma massa. Nossa. Aqui é concreto. Se vocês olharem no buraquinho, tem até tijolo. Vocês viram? Socorro, O Deus. que vocês acham que é isso? Hã? O Pim comeu e eles tentaram. Então, o que acontece? Essa suculenta, ela vai acumulando tanto líquido, porque ela não para pra pensar, já tô na frente de um lago, não preciso mais. O corpo dela é assim, então ela vai acumulando. Que aí chega um momento que ela começa a dar uma apodrecidinha mesmo, né? Igual quando a planta apodrece, que a gente rega demais. E aí a gente tem vários besourinhos aqui na região que eles depositam os ovinhos. Aí os ovos eclodem e as larvas começam a comer, né? Essa árvorezinha. E é isso daqui, gente, um nome que uma moça me explicou também, não sei se é certo, mas eu acho que é. Dendrocirurgia, que eles chamam. Como eles raspam tudo aqui, colocam, né, os produtinhos químicos e tal, e tampam com concreto. Depois, pra ela sobreviver. E fazem os desenhinhos, as ranhuras, pra ficar mimetizado. É uma arte. E é tipo uma cárie, né? Se a gente para pra pensar. É uma cáriezinha. É uma cárie aqui que essa árvorezinha teve. E aí, só pra mostrar pra vocês, gente, que tipo assim, é muito lindo, é muito bacana, assim. O jardim botânico é extremamente importante para a preservação de espécies, mas ao mesmo tempo essas coisas não são naturais, né? Então você vai perguntar, qual que é a diferença do jardim botânico para a natureza? É meio óbvio, tipo assim, no mesmo local a gente tem 70 biomas juntos, né? Então é isso. Outra coisa, na verdade, quando a gente pensa em capitalismo, uma das primeiras imagens que vem na nossa mente é Disney, né? Que é um dos maiores disseminadores, assim, dessa cultura pop capitalista que a gente tem. E ali a gente tem o Mickey, e o Mickey nada mais é do que uma criação de um homem que, né, queria um filho, e ele vai, quando ele vai criando, é muito curioso, quando ele vai criando a autonomia dele ao longo do filme, às vezes ele mente e o narizinho dele cresce. Então parece que a todo momento ele não pode nem mentir, não pode ter autonomia, porque senão ele vai ser, né, vai mostrar o Pinóquio. E aí no fim, ele cai num pátio que ele é explorado, né, por um homem que explora vários meninos e transforma esses meninos em burros, né? E ele também é impedido de ir para a escola em alguns momentos, né? No filme tem essa história assim. E é muito curioso aqui a gente está pensando, porque é como se a cabeça dele tivesse fechada, ela tá fechada, ele tá sem o narizinho dele ali em cima, e ali a gente tem como se fosse um tiro de canhão mesmo. E aqui é muito curioso essa analogia do cérebro, porque tem pessoas que vê cérebro que vê cocô. Então é muito curioso. Eu vi uma pinga. E a gente tá vivendo um período que ele é muito interessante, assim, né, historicamente falando, mas é um pouco triste também, de que a gente está tendo um acesso à informação muito desordenado, né? E às vezes fica muito difícil saber o que é verdade e o que é mentira, que nem tá muito complexo essa coisa dos vídeos de inteligência artificial. Porque, por exemplo, minha mãe é professora de português, sempre foi a referência da pessoa mais assim inteligente que eu já conheci, e ela um dia já me mandou um vídeo assim perfeito de inteligência artificial. Eu fiquei, não, e agora? Né? Ano que vem vai ser difícil. Mas, ó, quando a gente recebe uma informação, a gente não vai em busca de um conhecimento e de conferir se ela realmente é uma informação correta, a gente repassa essa informação, né? Que pode ser uma informação errada. Igual um tiro de canhão, a gente vai disseminando um monte de ideia errada por aí, né? Então aqui tem uma representação também, se a gente parar para pensar um pouco disso, né? Um Mickey que é um representativo desse sistema, que exige mesmo que essas coisas aconteçam frequentemente, sentado em cima de livros, ao mesmo tempo que está com a cabeça fechada, né? Como se estivesse sem uma visão, atirando esse tiro de canhão, e ali a gente tem um Pinóquio com orelha de burro e sem nariz. Olha só. Ou seja, a mentira não é identificada. Uhum. Pode ser isso. É muito curioso. Fazer uma pesquisa na Serra da Capivara, que é um sítio arqueológico que a gente tem, que antigamente já foi mar. Então ela fala também que a mesma água que invadia ali a Serra da Capivara há milhões e milhões de anos era a água que invadia a casa dela quando ela era criança. E a partir dos relatos que ela tinha, ela foi colocando ar nessas palavras e produzindo junto com a nossa equipe aqui essas obras de arte, né? Essas esculturas que a gente está vendo. Então, se a gente para ver um pouco de longe, isso daqui parece que comunica algo, porque parece uma espécie de hieróglifo, uma coisa assim meio diferente, né? Tá para comunicar alguma coisa. Pode alguém com ele. Pode alguém com ele. Vamos lá.
enxurro original, né? Que é o aquífero Guarani. Alguém sabe o que é o aquífero Guarani? Reserva subterrânea de água. Isso, que está em qual região do mundo? Ah, no Brasil. Exato. Está aqui no sul, né, do mundo. É uma reserva muito grande de água que pode aí culminar numa guerra, né? Imagina um mundo que está destruindo a própria água e precisando de água. O que vai acontecer? Onde eles vão? A Ribana, ela dá uma respostinha aí pra gente. Todo mundo. Muito grato. Tem mais. Ó, para unir os brasileiros, nós rasgamos o inferno verde. O que a gente sabe da importância da Amazônia hoje em dia? Você sabe qual que é a importância da Amazônia? Ela é considerada um dos pulmões do mundo, né? E a... Tem uma coisa muito curiosa nos alquimistas, que é uma leitura que eu particularmente faço, que é que eles consideram as mulheres um ser sagrado, né? Vocês sabem que, por exemplo, vamos dar um exemplo bem chulo aqui. Esse café é marronzinho, né? O nosso xixi é de que cor? Amarelo. Então, Se tomar bastante água é branco. é branco. Eu vou Tomar tomar um muito café e cafezinho. pouca água, daí o xixi não é tão amarelo. Mas foi o incômodo que me causou, o incômodo da menstruação. Aham, olha, você captou bem. É o cheiro que você gosta, né? Da geleinha. Sim. Muito curioso isso que você veio pensando, porque, por exemplo, quando eu bebo isso daqui, meu corpo vai sugar o que é bom e eliminar o que é ruim, né? E isso é basicamente uma coisa bem maquinária que o nosso corpo tem, né? Como se o nosso corpo fosse uma máquina. E os alquimistas, eles reconheciam o corpo humano como uma máquina de transmutação mesmo. Por isso que eles se alimentavam de várias coisas, tentando eliminar, por exemplo, uma pedra filosofal, cristal. Então eles tinham um pouco desse pensamento experimental mesmo, mágico para eles, né? E as mulheres são um ser sagrado porque elas conseguem gerar a vida. É uma máquina que, tipo assim, gera outra vida. E aí, quando a gente vê num contexto como esse, olha, a gente tem ali o sangue, por exemplo, né? Que você comentou, um sangue da menstruação. O que o sangue da menstruação é? É uma limpeza do útero para que possa acontecer a vida ali depois. Pode ser isso também. A gente tem ali vários elementos de limpeza, né? Esponjas, panos, que talvez eles possam muito ser usados por qual parte da sociedade? Não, de limpeza, panos. Pessoas domésticas. Geralmente as mulheres, elas são colocadas em qual lugar na sociedade, né? Da servidão, do zelo da casa, do cuidado, né? Então é uma das visões também que a gente pode ter. E a gente tem esses decanters, né? Que são esses objetos aí de transmutação, que alguns deles carregam objetos, carregam líquidos. E ali em cima a gente tem as marionetes, né? A forma de manipular também. Então a gente tem uma sociedade que pega um ser sagrado e o tenta manipular a todo momento, né? Enquadrar, né? Então pode ser, pode não ser. O Tung é assim, gente, pode ser isso, pode ser outra coisa completamente diferente.